O choro que virou louvor. Carlos sempre foi um homem forte. Trabalhador, responsável, aquele tipo que não chorava nem em velórios. Mas nos últimos meses, até ele mesmo não se reconhecia mais. Qualquer coisa o fazia desabar, um comercial de televisão, uma música no rádio, até um abraço apertado da filha caçula. Não eram lágrimas de alegria, mas uma dor que vinha de dentro, como se o peito fosse se romper. Os médicos chamavam de insensibilidade emocional extrema, mas para Carlos, era uma prisão. Ele não conseguia mais trabalhar direito, evitava reuniões de família e, o pior, começava a se afastar até de Deus. Como um homem assim pode servir ao Senhor, pensava, envergonhado. A esposa, Maria, tentava consolá-lo. Isso vai passar, meu amor. Vamos orar. Mas Carlos se fechava. Até que uma tarde, depois de mais uma crise no meio da rua, onde teve que se apoiar em um poste para não cair, um senhor de terno simples e Bíblia na mão se aproximou. Era o irmão João, ancião da congregação cristã no Brasil. Sem perguntar muito, apenas disse: Filho, o Senhor não quer você assim. Venha conosco domingo. Às 9, na Rua das Palmeiras, 247. Não precisa falar nada. Só venha. No domingo seguinte, Carlos entrou na pequena sala de cultos da CCB com o coração apertado. Não havia lustres de cristal nem telões, apenas cadeiras de madeira enfileiradas, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de chapéu, outros com lenços na cabeça. O cheiro de café recém-passado vinha da cozinha dos fundos, onde as irmãs preparavam um lanche para depois do culto. O irmão João, de pé ao lado do púlpito de madeira escura, dirigiu um hino sem acompanhamento instrumental, apenas vozes unidas cantando a Jesus, doce nome, minha esperança, com uma simplicidade que tocou Carlos como nenhuma música eletrônica ou banda jamais tinha feito. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã chamada Dona Rita se levantou. Com a voz trêmula, contou como Deus a livrara de uma depressão que a deixará acamada por meses. Eu não tinha forças nem para rezar, irmãos. Mas os irmãos oraram por mim, e o Senhor me levantou. Carlos sentiu as mãos suarem. Será que Deus pode me curar também? Na oração final, quando todos se ajoelharam, Carlos não conseguiu se mover. O irmão João percebeu e, com um gesto discreto, chamou 2 diáconos. Eles se aproximaram e impuseram as mãos sobre a cabeça de Carlos, enquanto o ancião orava: Senhor, este filho teu está quebrantado. Não é fraqueza, é uma batalha. Mas tu és maior. Toca nele, como tocaste na mulher do fluxo de sangue. Liberta-o, em nome de Jesus. Carlos sentiu algo estranho. Primeiro, um calor nas costas, como se mãos invisíveis o envolvessem. Depois, uma paz tão profunda que suas lágrimas, pela primeira vez em meses, não doíram. Elas simplesmente pararam. Como se uma torneira tivesse sido fechada. Ele abriu os olhos, confuso, e viu que os irmãos ao redor sorriam, alguns com lágrimas nos próprios olhos. Glória a Deus, murmurou uma irmã ao seu lado. Nas semanas seguintes, Carlos voltou ao culto. Não como um homem curado de repente, mas como alguém que tinha encontrado um lugar onde podia ser frágil sem vergonha. Um domingo, após a Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice com as mãos ainda trêmulas de emoção, ele se levantou para dar seu testemunho. Eu vim aqui achando que era fraco demais para Deus. Mas aprendi que Ele não quer a nossa força. Quer o nosso coração quebrado. E foi aqui, entre esses irmãos, que Ele consertou o meu. O irmão João, com os olhos brilhando, acrescentou: assim é a obra do Senhor, meus amados. Não precisa de holofotes, nem de palcos. Só de um povo humilde que crê que Ele ainda faz milagres. Carlos foi batizado nas águas daquele mesmo ano, numa tarde de sol, com os irmãos cantando glória, glória, aleluia, enquanto ele saía da água, sorrindo como não sorria há tempos. Maria, na margem, chorava, mas essas eram lágrimas de alegria, as únicas que Carlos agora permitia que caíssem. Lições que ficaram. 1. Deus não despreza a nossa fraqueza, Ele a usa para mostrar sua força. 2. A igreja verdadeira não é um lugar para perfeitos, mas para os que precisam de cura, e na CCB, Carlos encontrou isso, não julgamento, mas braços abertos. 3. Às vezes, o milagre não é a mudança instantânea, mas a paz para caminhar. Carlos ainda sentia emoções fortes, mas agora elas não o dominavam. Ele tinha aprendido a entregá-las a Deus.
Até hoje, quando alguém pergunta como ele sarou, Carlos responde: não foi no hospital, nem com remédios. Foi num culto simples, entre irmãos que oraram por mim como se eu fosse da família. Porque na congregação cristã, a gente é. Maria e Carlos não imaginavam que aquela noite marcaria apenas o começo de uma jornada ainda mais surpreendente. Nos meses que se seguiram, o que antes era um homem quebrado pela dor se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Carlos não apenas deixou de se cortar, ele começou a viver de um jeito que nem ele mesmo reconhecia. As pessoas na igreja notaram a mudança antes mesmo que ele falasse. O olhar, antes vazio, agora brilhava com uma quietude que só vem de quem encontrou paz. Ele chegava mais cedo aos cultos, não para se esconder no fundo, mas para ajudar a arrumar as cadeiras, receber os irmãos com um sorriso ou até mesmo abraçar quem chegava com o peso do mundo nas costas. Se alguém me estendeu a mão quando eu estava no chão, por que não fazer o mesmo? Dizia ele. Um dia, o pastor o chamou para dar um depoimento no púlpito. Carlos hesitou. As mãos suaram, a voz tremia, mas quando começou a falar, as palavras saíram como um rio. Contou sobre as noites em claro, as facas, as promessas vazias que fazia a si mesmo de que a próxima vez seria a última. E então falou daquela noite, quando mãos desconhecidas se uniram sobre sua cabeça e uma força que não era dele o levantou. Eu pensava que Deus só ouvia os fortes, disse, olhando para a congregação. Mas ele ouviu o meu gemido. E hoje eu tô aqui para dizer, se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Foi depois desse depoimento que a vida de Carlos tomou um rumo que nem em sonhos ele imaginaria. Uma irmã da igreja, donatária de uma pequena padaria, ofereceu-lhe um emprego. Você tem jeito com as pessoas, Carlos. E aqui a gente precisa de gente que saiba ouvir, disse ela. No começo, era só varrer o chão e empacotar pães. Mas com o tempo, Carlos passou a atender os clientes, e algo inesperado aconteceu, as pessoas começaram a procurar ele. Não pelo pão, mas pela palavra. Uma senhora, depois de comprar sua broa, ficou olhando para ele e perguntou: você é aquele moço que deu o depoimento na igreja? Carlos assentiu. Ela então segurou sua mão e disse, com os olhos cheios d'água: meu filho tá igual você tava. Você acha que tem esperança para ele? Carlos não hesitou. Tem, dona. E eu levo a senhora e ele na igreja essa semana. Deus não muda, não. O que ele fez por mim, faz por qualquer um. E assim, sem planejar, Carlos se tornou um ponte entre a dor e a esperança. Não por ser um grande pregador ou ter todas as respostas, mas porque carregava uma coisa que o mundo não podia dar, a marca de quem foi tocado por Deus. Ele não escondia suas cicatrizes, pelo contrário, mostrava-as como prova de que a restauração era possível. Um ano depois daquele culto que mudou tudo, Carlos batizou seu próprio irmão, que por anos havia se afastado de Deus por causa das mesmas lutas que quase o destruíram. Naquele dia, quando o viu emergir das águas com lágrimas nos olhos, Carlos soube que o milagre não havia sido só dele. Era como uma pedra jogada num lago, as ondas iam alcançando mais e mais vidas. Hoje, quando alguém pergunta como ele consegue ser tão firme, Carlos responde com a mesma simplicidade de sempre: não sou firme, não. Só sei em quem eu confio. A igreja me ensinou que a fé não é para quem está de pé, é para quem caiu e deixou Deus levantar. E eu caí tanto que hoje não tenho medo de nenhuma queda. Porque sei que tem os braços para me segurar. E assim, entre pães vendidos, abraços dados e lágrimas enxugadas, Carlos descobriu que o maior milagre não tinha sido apenas a sua cura. Era perceber que Deus o havia curado para algo, para ser luz onde já esteve nas trevas, para estender a mão que um dia o salvou. Na congregação cristã, ele não encontrou só uma religião. Encontrou um propósito. E isso, nenhum médico, nenhuma terapia, nenhum remédio poderia ter lhe dado. Só Deus. Só a igreja. Só a fé que move montanhas e corações. A vida de Carlos mudou tanto que até os clientes antigos da padaria ficavam admirados. Aquele homem que antes mal olhava nos olhos das pessoas, que vivia amargurado e fechado em seu próprio sofrimento, agora sorria com uma alegria que parecia transbordar. Não era um sorriso forçado, daqueles que a gente faz só por educação. Era um sorriso que nascia de dentro, como se ele tivesse descoberto um segredo que ninguém mais conhecia. Um dia, enquanto arrumava os pães no balcão, uma senhora que frequentava a padaria há anos lhe perguntou, curiosa:
Carlos, o que aconteceu com você? Parece até outra pessoa. Ele parou por um instante, olhou para ela com os olhos brilhando e respondeu. Aconteceu que eu encontrei alguém que me amou quando eu nem me amava. E isso, minha amiga, faz toda a diferença. A notícia da sua transformação começou a se espalhar. Pessoas que nem conheciam Carlos começaram a aparecer na padaria só para vê-lo, como se ele fosse uma prova viva de que milagres ainda acontecem. E ele, humilde como sempre, não perdia a oportunidade de compartilhar o que Deus tinha feito por ele. Não foi a igreja que me curou, ele dizia, com a voz firme e cheia de convicção. Foi Deus. Mas foi na igreja que eu aprendi a crer. Foi lá que eu entendi que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando por nós. E assim, sem nem perceber, Carlos se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Não por causa de grandes sermões ou palavras difíceis, mas pela simplicidade do seu testemunho. Ele falava do amor de Deus enquanto vendia pães, enquanto cumprimentava os clientes, enquanto ajudava um vizinho a carregar as compras. Sua vida inteira tinha se tornado um louvor. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Um jovem entrou na padaria com um olhar baixo, as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. Carlos reconheceu naquela dor algo que já tinha sentido antes. O rapaz, chamado Lucas, estava desempregado, viciado em drogas e sem esperança. Ele tinha ouvido falar do padeiro que Deus curou e, sem saber mais a quem recorrer, resolveu procurar Carlos. Eu não sei por que vim aqui, Lucas confessou, com a voz embargada. Só sei que estou no fundo do poço e não aguento mais. Carlos não hesitou. Ele deixou o balcão, sentou-se ao lado do rapaz e, com a mesma paciência que Deus teve com ele, começou a falar. Não com palavras bonitas ou promessas vazias, mas com a verdade que tinha mudado a sua própria vida. Eu já estive onde você está, disse Carlos, colocando a mão no ombro de Lucas. E se Deus me tirou de lá, Ele pode tirar você também. Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa ir onde a fé é ensinada, onde o amor de Deus é real. Venha comigo domingo na igreja. Só venha. Lucas aceitou o convite, mais por falta de opções do que por fé. Mas quando entrou na congregação cristã naquele domingo, algo dentro dele começou a se mexer. Ele viu pessoas orando com fervor, ouvindo a palavra com atenção, cantando com alegria. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz que não vinha de nenhuma droga, mas de algo muito maior. Nos dias que seguiram, Carlos não deixou Lucas sozinho. Ele o levou para os cultos, o apresentou aos obreiros, orou com ele e, acima de tudo, mostrou com sua própria vida que a mudança era possível. Não foi fácil. Houve recaídas, dúvidas e noites de choro. Mas Carlos, que já tinha passado por tudo aquilo, não desistiu. Ele sabia que a vitória não dependia dele, mas de Deus. E o milagre aconteceu novamente. Lucas, que todos achavam perdido, começou a se transformar. O vício foi perdendo força, a esperança foi voltando, e aquele jovem que entrou na padaria quebrado saiu de lá com uma nova vida. Hoje, ele é um dos que ajudam na igreja, levando a mesma mensagem de fé que um dia salvou a ele. Carlos, ao ver tudo aquilo, não podia conter a gratidão. Ele que um dia pensou que sua vida não tinha mais valor, agora via frutos do seu testemunho. Não era mais só um padeiro. Era um servo de Deus, um instrumento nas mãos de aquele que transforma a dor em milagre. E assim, a história de Carlos continua se escrevendo, não mais com lágrimas de dor, mas com sorrisos de vitória. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não faz isso só por aquela pessoa. Ele faz para que muitos outros possam ver, crer e também serem transformados. E isso, só a fé verdadeira é capaz de fazer. Só Deus. Só a igreja. Só o amor que nunca desiste de ninguém. A notícia do milagre na padaria do Carlos se espalhou rápido pelo bairro. Quem passava na porta já não via só um lugar para comprar pão, mas um ponto de luz, um lugar onde Deus estava agindo. Muitas pessoas começaram a entrar não só para comprar, mas para ouvir a história daquele homem que, mesmo no fundo do poço, encontrou uma saída. Um dia, uma senhora chamada Maria entrou chorando. Ela carregava nas mãos uma conta de luz atrasada e no coração, um desespero que parecia não ter fim. Não tenho mais para onde correr, Carlos, ela disse, mostrando o papel amassado. Já orei tanto, mas parece que Deus não me ouve.
Carlos, com os olhos brilhando, colocou a mão no ombro dela e falou com uma calma que só quem já passou pelo vale da sombra da morte pode ter: Maria, Deus ouve sim. Às vezes, Ele só está preparando algo tão grande que a gente nem consegue imaginar. Senta aqui, toma um café, e deixa eu te contar como Ele me tirou de um buraco muito pior. Enquanto Carlos compartilhava seu testemunho, Maria enxugava as lágrimas. Ele não falava como quem dá conselhos, mas como quem entende a dor. No final, ele pegou a conta das mãos dela, dobrou com cuidado e disse: Vem comigo domingo na Universal. Lá, você vai ver que não está sozinha. Maria foi. E naquele dia, no altar, quando o pastor orou por ela, algo mudou. Não foi só a conta que foi paga dias depois por uma pessoa que ela nem conhecia, foi o peso que saiu de suas costas, como se alguém tivesse tirado um fardo que ela carregava há anos. Mas a história não parou por aí. O filho de Maria, um jovem de 19 anos que estava envolvido com coisas erradas, começou a notar a mudança na mãe. Mãe, o que está acontecendo com você? Ele perguntou certo dia. Por que você tá tão diferente? Maria, com os olhos cheios de lágrimas de alegria, respondeu: Filho, é Deus. Ele está mudando tudo. O rapaz, cético, foi à igreja só para provar que não era verdade. Mas quando entrou, sentiu algo que nunca tinha sentido antes: paz. Naquela noite, ele entregou sua vida a Jesus. Hoje, ele é um obreiro na igreja, ajudando outros jovens a saírem das mesmas armadilhas que quase o destruíram. A padaria do Carlos virou um ponto de evangelização. Quem entrava para comprar pão, saía com uma palavra de fé. Ele colocou um versículo na parede: com Deus, tudo é possível. E não era só um dizer bonito, que era a verdade que ele vivia todos os dias. Até os clientes mais antigos, que antes só falavam de futebol e política, começaram a perguntar: Carlos, como é que faz para ter essa fé? E ele, com um sorriso, respondia: não é questão de fazer, meu amigo. É questão de se entregar. Deus faz o resto. Um dia, o pastor da Universal visitou a padaria. Ao ver a transformação daquele lugar, ele abençoou Carlos e disse: Você não está só vendendo pão, irmão. Você está alimentando almas. Aquelas palavras ecoaram no coração de Carlos como uma confirmação. Ele não era mais o homem quebrado que quase desistiu de tudo. Agora, era um guerreiro, um vencedor, um exemplo de que, não importa quão escuro esteja o caminho, Deus tem o poder de transformar a noite em dia. E assim, a história de Carlos se multiplicou. Cada vida que ele tocava se tornava um novo testemunho. A padaria continuou pequena, mas o impacto dela foi além das paredes. Porque quando Deus usa uma pessoa, ele não olha para o tamanho do lugar, mas para a grandeza do coração. E o coração de Carlos, antes duro e amargurado, agora transbordava amor, o mesmo amor que o resgatou, o mesmo amor que agora ele compartilhava. Porque milagre não é só coisa do passado. Milagre é hoje. É aqui. É na vida de quem acredita. E enquanto houver alguém disposto a confiar em Deus, histórias como a de Carlos vão continuar sendo escritas, página após página, com a tinta da fé e o selo do impossível tornado possível. Só Deus. Só a Igreja. Só o amor que nunca desiste de ninguém. E foi justamente nesse clima de fé que uma nova história começou a se desenhar. Uma tarde, enquanto Carlos arrumava os pães frescos na vitrine, uma mulher entrou na padaria com os olhos inchados de chorar. Ela se chamava Mariana, mãe de um menino de 8 anos chamado Lucas, que há meses lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As dores eram tão fortes que o pequeno já não conseguia mais andar, e os remédios só aliviavam por algumas horas. Os exames se acumulavam, as contas do hospital sufocavam a família, e a esperança, aos poucos, ia se esvaindo. Mariana não era de frequentar igrejas. Na verdade, ela até culpava Deus por tudo aquilo. Porque meu filho? Perguntava todas as noites, enquanto via Lucas se debater na cama. Mas naquele dia, depois de mais uma consulta frustrante, ela passou em frente à Universal e viu o cartaz: Deus ainda opera milagres. Venha e veja. Algo dentro dela a impulsionou a entrar. Não para pedir, mas para desabafar. E foi ali, entre os bancos, que ela ouviu pela primeira vez alguém dizer: Deus não causa dor, mas Ele pode transformá-la em vitória.
Carlos não estava na igreja naquele momento, mas quando soube da história de Mariana, sentiu o coração apertar. Ele conhecia bem aquele desespero. Lembrou-se das noites em que achava que não havia saída, até que a mão de Deus o puxou do fundo do poço. Naquela mesma noite, depois do culto, ele procurou a mulher e disse: Mariana, amanhã você vai trazer o Lucas aqui. Não é para pedir esmola, não é para a gente ter pena. É para ele receber o que já é dele, a cura que Jesus pagou na cruz. No dia seguinte, a padaria ficou fechada. Carlos, com a ajuda de alguns irmãos da igreja, organizou uma corrente de oração na casa de Mariana. O menino estava fraco, deitado no sofá, com os olhinhos semicerrados de tanto sofrer. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar com autoridade, algo mudou no ar. Não foi instantâneo como nos filmes, não houve clarões nem vozes do céu. Mas Lucas, aos poucos, começou a se mexer. Primeiro, um suspiro fundo. Depois, um gemido de alívio. Até que, de repente, ele sentou sozinho e olhou para a mãe com um sorriso que ela não via há meses. Mãe, a dor foi embora. Os médicos não tiveram explicação. Os exames seguintes mostravam melhoras inexplicáveis. Em poucas semanas, Lucas estava correndo pelo quintal, como qualquer criança da sua idade. Mariana, que entrou na igreja com o coração cheio de amargura, agora não perdia um culto. E Carlos? Ele só sorria, porque mais uma vez via Deus usando o impossível para mostrar que ele nunca desiste de ninguém. A padaria continuou sendo o ponto de encontro daqueles que precisavam de um pão e de uma palavra de fé. As paredes, antes simples, agora estavam cheias de fotos, Lucas sorrindo, famílias que superaram dívidas, casais que se reconciliaram, viciados que se libertaram. Cada imagem era um grito de que Deus ainda age, ainda fala, ainda transforma. E assim, a história de Carlos e Mariana se juntou a tantas outras, provando que milagre não é sorte, não é coincidência. Milagre é Deus escrevendo direitinho por linhas tortas, usando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Porque quando a fé encontra a obediência, os céus se movem. E a igreja? A igreja continua de portas abertas, esperando por você. Porque a próxima história de milagre pode ser a sua. O pão que alimenta a alma. Naquela manhã de domingo, Carlos entrou na padaria com um envelope amarelado nas mãos. Era a escritura quitada do terreno onde sonhavam construir o abrigo para dependentes químicos, o mesmo lugar que Lucas, agora sóbrio há 2 anos, ajudaria a dirigir. Mariana, ao seu lado, segurou o papel com lágrimas nos olhos. Deus não só nos deu o pão de cada dia, Ele nos deu um propósito, sussurrou. O milagre não havia sido apenas o dinheiro que apareceu no caixa da padaria naquela noite de desespero, nem a cura inexplicável da doença de Mariana, nem mesmo a reconciliação com o filho. O verdadeiro milagre era a transformação silenciosa. Carlos, que antes amargurava a vida, agora distribuía pães e esperança. Mariana, que se sentia abandonada, descobriu que sua dor tinha um motivo. E Lucas, que achava não ter mais jeito, tornou-se prova viva de que Deus nunca desiste de ninguém, nem dos que desistem dele. Anos depois, a placa na entrada do abrigo lia: aqui, as feridas viram testemunhos. E dentro, entre o cheiro de pão fresco e café quente, as histórias se multiplicavam. Um homem que recuperou a família. Uma mulher que superou a depressão. Um jovem que trocou a rua por um emprego. Cada vida restaurada era como um novo versículo escrito nas paredes daqueles que ousaram crer. Reflexão final. Milagres não são feitos só de momentos grandiosos, mas de escolhas pequenas que abrem portas para o sobrenatural. Carlos poderia ter fechado a padaria. Mariana poderia ter guardado seu ressentimento. Lucas poderia ter desistido na primeira recaída. Mas eles escolheram confiar, mesmo quando a lógica dizia não. E foi nessa rendição que o céu encontrou espaço para agir. Lição de vida. Deus não precisa de heróis, Ele usa vasos quebrados para derramar sua graça. Seu milagre pode estar escondido na obediência de um ancinho andado no escuro, na teimosia de uma fé que se recusa a soltar, ou até no pão partido que você oferece a um estranho. A pergunta não é se ele pode, mas se você deixará. E a padaria? Continua lá, com suas paredes cheias de fotos e o letreiro piscando, aberto 24 horas, para o corpo e para a alma. Porque a próxima história de milagre não está só nos livros. Ela pode começar hoje, com você.